A tentativa de roubo que deu praticamente em nada, seguido de morte, e a polícia está tratando como latrocínio o crime da Vila Maria na região central aqui de São José dos Campos. O crime foi na semana passada e acabou com a vida do mecânico Marcílio Aparecido Severiano, 46 anos. Ele que morava com a família ali na Vila Maria, região central de São José dos Campos, um bairro residencial conhecido, tinha uma oficina próxima ao local. E ao chegar em casa, os bandidos estavam assaltando a casa e ele morreu com 3 tiros no peito. Ele tentava defender a família que estava em casa dos 3 criminosos, 3 vagabundos que entraram na casa para roubar. A polícia já tinha detido um vagabundo. E hoje, na verdade ontem à noite, deteve mais um casal envolvido nesse crime. E com a prisão desse casal, você que está nos acompanhando todas as tardes, fala assim, Nicolini, mas não eram 3 homens? São 3 que aparecem nas imagens. Cadê as imagens, Joalisão? Coloca as imagens aí, por favor, né, do crime que a gente está falando, dos 3 vagabundos fugindo. Olha aí, ó. A gente está mostrando essas imagens desde a semana passada. Passam os 2 primeiros correndo e depois tem mais um. Passam os 2 primeiros correndo, depois tem mais um. Eram 3 indivíduos que invadiram a residência. Um deles era mulher, Nicolini? Não, não era. Eram 3 homens. Eram 3 homens. Essa imagem, se ela tiver completa, se a gente trouxe o copião correto, tem a imagem dos 3, que correm os 2, depois corre um terceiro. Aí, ó. Esse é o terceiro. Não. Esses são os 2 primeiros. E tem um outro que vem depois. E a invasão da residência, aí teve uma reviravolta no caso com a prisão desse casal, que é um homem, um desses daí, com a mulher dele. A invasão da residência, segundo a polícia, só aconteceu depois que essa mulher foi trabalhar nessa casa como diarista. Ela foi contratada pela internet. Ela foi contratada pela internet e prestou serviços na casa. Olha ali, o terceiro passou, né? Agora a gente viu ali. Ela passou as informações sobre a família para esses miliantes, um deles era marido dela. E para piorar ainda mais, a confirmação de que um dos assaltantes, e muita gente falou isso aqui no dia, falou assim, é assaltante que não voltou da saidinha, porque a gente estava na semana passada com mais de 3.200 detentos de saidinha temporária na região. E ele era realmente fugitivo do sistema prisional, mas ele não estava de saidinha agora, porque ele saiu em março e não tinha voltado para a cadeia. Foi um dos vagabundos que ficou na rua e botou a mulher de cavalo de Troia dentro da casa de uma família e ela passou a fita para eles irem assaltar. Só não esperavam que o homem da casa chegasse na hora do crime. Aumenta o volume aí. É a reportagem completa e definitiva desse caso. Exclusivo aqui no Brasil Urgente Vale. Põe na tela a lição. Cavalo de Troia. Um termo antigo usado para designar alguém que se infiltra em um lugar fechado e depois abre a porta para que esse mesmo lugar seja invadido. A tática do cavalo de Troia foi a escolhida por um grupo de criminosos para entrar em uma casa na Vila Maria, em São José dos Campos, no dia 18 de junho. O objetivo? Roubar. A ação terminou com o dono da casa assassinado. Nicolini, a família que morava nessa rua onde tudo aconteceu havia contratado uma diarista através de um aplicativo. Ela não levantou suspeitas e tinha a ficha criminal limpa. Enquanto trabalhava na residência, foi alertada pela moradora para não mexer em um ponto específico, pois ali havia itens pessoais. Quando o local foi invadido,
os criminosos foram diretamente a esse ponto da casa, já sabendo onde estariam itens de valor. 3 homens entraram na casa quando o dono não estava e a esposa dele, a filha do casal de 23 anos e uma criança de 4 anos foram rendidos. Os assaltantes pegaram itens de valor e tentaram obrigar as mulheres a fazer transferências via Pix. O proprietário chegou quando os ladrões estavam colocando os materiais roubados em um dos carros da família, que seria usado na fuga. O morador estranhou o portão da garagem aberto e entrou, sendo recebido a tiros por um dos criminosos. Ele chegou a ser socorrido pelos vizinhos, mas não resistiu. A vítima, de 46 anos, foi enterrada no dia seguinte. Câmeras de segurança registraram a fuga do local a pé. Nós já tínhamos a informação de que ela poderia, né, ter passado informações ali para os 3 autores do crime, porque ela trabalhou, né, ali como empregada, vinculada a uma prestadora de serviços ali na casa da família. A esposa da vítima fatal explicou que os autores, eles chegaram na casa, renderam ela e a filha, e os 2 filhos, e foram direto num local, que é embaixo de uma cômoda, um local muito específico, onde ela tinha falado para essa empregada, para essa doméstica, que ela guardaria coisa de valor, né, e que não seria, nem precisariam de mexer ali. O caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos. Ontem, 2 pessoas foram presas: a mulher que trabalhou na casa e o companheiro dela, flagrado com uma arma de fogo. A esposa da vítima reconheceu o homem como um dos invasores e afirmou que ele estava armado no dia do crime. Nós fomos atrás de um veículo, um Ford Ka, que a gente conseguiu identificar ali por imagens que estaria envolvido ali na fuga, né, na chegada e na fuga dos criminosos do local dos fatos. Toda vez que essa placa desse veículo passava em determinados locais e a câmera capturava a placa, subiu um alerta para o sistema aí da guarda, da polícia militar. Especificamente ontem, a guarda civil recebeu um alerta e começou a monitorar esse carro e conseguiu abordá-lo. Uma equipe da Guarda Civil Municipal conseguiu abordá-lo e nessa abordagem estava um casal. E ao ser perguntado se tinha alguma coisa ilícita no carro, ele falou: tem, dentro da minha mochila tem uma arma. O homem preso na ação dessa terça-feira tem 34 anos e uma extensa ficha criminal. Os primeiros registros quando ainda era adolescente. Ele já respondeu por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo. Inclusive, estava preso, mas foi liberado em uma saída temporária no início desse ano e não retornou ao sistema penitenciário. Um homem já havia sido preso no sábado, identificado após esquecer o celular na casa durante a fuga. Agora, um 4º participante é procurado. Esse indivíduo foi identificado porque o celular, né, esquecido no local dos fatos, quando os autores fugiram, a gente conseguiu, por meio do chip ali, do número de identificação do celular, conseguiu chegar nessa pessoa. E também foram identificadas impressões digitais ali no local do fato, que seriam do próprio autor. Eu falei que a história era assustadora. A mulher foi usada para entender como funcionava a casa e quando ouviu então da proprietária: não mexe ali que ali não tem nada para você limpar. Ela falou assim: opa, ali deve ter um cofre, ali deve ter dinheiro, ali deve ter alguma coisa de valor. E foi ali que os bandidos foram procurar, porque a fita havia sido dada por essa mulher, que não tinha ficha na polícia. E isso talvez facilitasse a ela o trabalho, conseguir trabalho, porque as pessoas procuram, né, informações, esses portais de internet procuram informações, a inteligência artificial ajuda nisso, mas ela serviu de informante para o marido, que esse sim, bandido costumaz, desde a adolescência com passagens pela polícia, diversos crimes, cumpria a pena, fugitivo do sistema penitenciário. E eles tentavam fugir ontem à noite, essa informação, quando a polícia colocou a mão neles. E aí, como todo criminoso no Brasil que é detido pela polícia, é apresentado para a justiça.
E a justiça é quem define se fica preso ou não. O Matheus Agostinho está ao vivo comigo aqui e tem mais informações desse caso, porque essa mulher colocada como a pessoa que passou a fita, não sei se como mandante do crime, mas envolvida diretamente no crime, passou pela audiência de custódia, né, Matheus? E deve estar assistindo o Brasil Urgente Vale, porque ela foi solta. Tem alguma explicação? A polícia trabalhou que nem louca desde a semana passada. Prendeu um dos três que tinha esquecido o celular. Quando o marido chegou, meteram bala no cara. E quem meteu bala foi o cara que foi detido. Esse está preso, junto com a mulher. Esse homem que está preso foi que matou ele. Vai responder por homicídio. Já confessou informalmente o crime. O outro era da quadrilha, esqueceu o celular porque estava cobrando Pix das mulheres que estavam na casa. E quando ele chegou, tiro, aí saiu todo mundo correndo, ele deixou o celular, dançou. Chegou no outro casal, falta um que a polícia vai pegar. E ela foi liberada por quê? Explica, tem explicação, Matheus Agostinho. Tela cheia para você, boa tarde. Olha, Nicolini, até o momento a única justificativa que a justiça nos deu até agora foi que essa mulher foi solta por não possuir antecedentes criminais. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Ainda segundo as investigações, essa mulher é apontada como autora intelectual deste crime, Nicolini. E por que disso? Porque ela trabalhava na casa como diarista e durante um determinado dia de trabalho, a dona da residência pediu para que ela não entrasse em uma área ali da casa, em um dos cômodos, porque lá dentro teria itens de valor dos familiares ali, dos donos dessa residência. E foi neste local que os criminosos, quando invadiram a casa, foram direto até essa área, Nicolino, que levantou então as suspeitas da Polícia Civil pela autoria intelectual desse crime. O que é autoria intelectual? É quando alguém participa ali do crime de uma forma ali atrás do que aconteceu, atrás da ação criminosa. Então ela esquematizou, ela é suspeita de esquematizar todo este crime, porque ela sabia que ali dentro daquele local teria então os itens de valor da casa, por isso que ela é uma autora intelectual, ela é tratada como uma autora intelectual pela Polícia Civil, Nicolini. Ainda segundo essas investigações, ela, durante a prisão, né, ela estava com o marido dela, esse marido que estava foragido da justiça. Ele tem uma extensa ficha criminal e ele sim permaneceu preso, Nicolini. Durante a invasão, vale lembrar que os criminosos foram diretamente nesse local ali e eles também acabaram atirando contra a vítima quando a vítima chegou dentro de casa, Nicolini. Ao todo, são 4 suspeitos envolvidos, 3 deles foram presos e um segue sendo procurado pela Polícia Civil. A polícia realiza buscas, então, nesse suspeito. O casal foi preso ontem, a mulher, infelizmente, foi liberada por não possuir esses antecedentes criminais. O marido dela, que estava foragido da justiça, como você disse, ele não voltou de saidinha no começo do ano. Ele permanece preso à disposição da justiça, mas esse outro suspeito ainda é procurado pelas equipes da Polícia Civil que realizam mais investigações para tentar localizar o paradeiro dele, para que depois eles possam realizar essa prisão, Nicolini. Mas essa mulher, então, ela foi solta após a audiência de custódia por não ter uma antecedentes criminais, Nicolini. A gente segue acompanhando todas essas buscas e eu volto com você no estúdio. Então, porque não tem antecedente criminal, pode planejar crime, pode esconder o marido, companheiro, sei lá o que é em casa, né? Que é fugitivo do sistema prisional, do qual estava cumprindo pena por crime cometido, aí pode tudo. É detida tentando fugir, que se bobear já está longe. E aí daqui a pouco vai a polícia em cima de novo, atrás da justiça, aí vai lá o juiz, expede o mandado de prisão e vá a polícia gastar o nosso dinheiro pago em imposto, com combustível, com tempo de gente, com tudo mais, deixando outros crimes que precisam ser esclarecidos para correr atrás da mulher de novo que já estava detida. É o retrabalho do sistema. Tá tudo errado. Tá tudo errado. É por isso que o Brasil não vai para frente. Brasil, Brasil. Só que os nossos políticos não estão nem aí mexer com lei. Nem aí. Eles estão aí com emenda PIX, com dinheiro, com escumbão a 4.
E o povo aí, ó, à mercê. Bom, pelo menos os dois agora estão detidos. Tem informação sobre o terceiro, ô Matheus? O que falta para a polícia? Tá no encalço, as investigações continuam, né? Exatamente, Nicolina. As investigações continuam. Esses suspeitos que foram detidos ontem prestaram depoimentos ali. E esse depoimento vai ajudar, sim, a polícia a tentar localizar esse outro suspeito, o último suspeito envolvido no crime, que falta ser detido pelas autoridades policiais. A polícia segue com as investigações, tem todos os materiais necessários para realizar, então, a busca por esse suspeito. E até o momento ele ainda não foi encontrado, mas a polícia não vai deixar de trabalhar até localizar esse último suspeito envolvido neste latrocínio que chocou a região aqui do Vale do Paraíba. Nicolino, os trabalhos de investigação seguem então, mas esse suspeito continua foragido. É isso, enquanto a lei, assim, ela não tem antecedentes criminais. A gente pediu nota, né, Douglas, para o Tribunal de Justiça e até agora necas de pitibiribas. Até agora a Justiça não mandou uma resposta. Para você que assiste o Brasil, gente, não é para mim, não é para o Matheus, não é para o Douglas que está aqui na edição do programa. Para você. Quem tem que ter uma resposta é a sociedade. Uma explicação. A polícia vem e fala assim, olha, esclarecemos, prendemos 2, falta o terceiro e com um deles estava a mulher. A mulher trabalhou na casa, deu a fita que o marido saía para a oficina, ficava a mãe, a avó, criança, dá para entrar, é tranquilo e tem um lugar lá que eles guardam alguma coisa de valor, porque falaram que não podia mexer, então ali tem, é garantido. E o que acontece para essa mulher? Nada, 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 nada. Não acontece nada. Presta depoimento, não é prisão em flagrante, não tem antecedentes criminais. Brasil, Brasil. Sai pela porta da frente, na audiência de custódia da Justiça. Quando ela foi detida, quem que deteve? Foi a Polícia Civil? A Guarda Civil Municipal, que fechou o carro, porque o carro já tinha sido identificado, que tinha sido usado. E no dia, né, Matheus, a gente entrevistou o diretor de segurança da Prefeitura de São José, o secretário, que falou assim, não, a gente já está sabendo e nós já estamos passando tudo que a Polícia Civil pediu. E passou mesmo, tá aí, ó. Ele não mentiu, falou a verdade. E a polícia, com essas imagens, viu o carro que eles usavam e botou a placa para ficar de antena. Pegou, tá em tal lugar, fecha o carro. A GCM chegou, fechou o carro, chamou a Polícia Civil, prendeu todo mundo. E para a guarda, ela falou que estava fugindo, que ela era envolvida. Só que esse é sempre um depoimento informal. E tá aí. Vai para a audiência de custódia e fala assim, não, eu não tive nada a ver com isso, a polícia está falando. E sai, eu não tenho antecedente criminal, nunca fiz nada. Essa é a justiça brasileira. Matheus, obrigado pelas informações, daqui a pouco você volta com outros detalhes. Esse é o Brasil, gente, vale, eu quero a sua opinião. Põe o zap aqui na tela agora. Essa informação você só viu aqui, você assiste o Brasil, gente, vale, você fica mais bem informado.